E Vera Magalhães está na linha e Vera também fala sobre isso. Vera, boa tarde. Estamos entrando em contato com a Vera Magalhães. Eu lembro que o presidente Jair Bolsonaro também já se manifestou no Twitter em relação ao falecimento. Ele disse que é com pesar que receba a triste notícia do falecimento do jornalista Ricardo Boechat, que estava no helicóptero e que caiu hoje em São Paulo. Minha solidariedade à família do profissional e colega que sempre tive muito respeito, bem como do piloto. Que Deus console a todos. Temos o contato com Vera? Ainda não. A Lorenzoni também se manifestou. Aliás, nós estamos vendo pelas redes sociais as pessoas lamentando o falecimento dele, vários outros ministros também. Boechat, que era um jornalista muito experiente na área política, com muitos contatos, sempre muito respeitado. Vera Magalhães, agora você me ouve? Oi, Denise. Oi, Vera. Tinha caído a ligação. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Então, Vera? Estou te ouvindo, Denise. Então, boa Vera, tarde. você também vai falar sobre mais essa tristeza neste começo de 2019, não é, Vera? Tá puxado. Nossa, Denise, recebi com um pesar imenso essa notícia. Eu era leitora do Boechat, enfim, desde antes de ser jornalista, desde que eu era estudante de jornalismo, li a sua coluna no Globo, depois passei a lê-lo também na Isto É, onde ele passou a escrever, e a acompanhá-lo como âncora, como jornalista da Band, na TV Bandeirantes, na Band News FM. Era uma referência para todos nós jornalistas, mas há cerca de 2 anos eu tive o privilégio de, menos de 2 anos, 1 ano e pouquinho, eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Foi quando eu vim para o rádio e ele, Boechat, passou a me ouvir. E aí ele pediu para amigos em comum marcarem um almoço e foi muito, muito generoso comigo. Algo que ele não precisaria ser, né, sendo quem ele era, uma referência na profissão, tanto no colunismo de política, do qual eu também fui sua discípula, e depois no rádio também, uma referência, me deu muitos conselhos preciosos, fez elogios sinceros, naquele bom humor que lhe era característico, peculiar. Foi um almoço muito agradável ali no rodeio do shopping Iguatemi. Estávamos com outros colegas, com a mulher dele, Verusca. Era muito bom ver o carinho entre eles, a brincadeira. No final ele pediu para embrulhar o que sobrou de todo mundo. Ele falou, eu levo para comer à noite. Os colegas que estavam na mesa brincavam com o Fusquinha mal ajambrado, com o qual ele ia trabalhar na Bandeirantes, que estava sempre cheio de jornal, sempre cheio de livros. Enfim, um sujeito espontâneo, simples, generoso, mesmo sendo quem ele era na profissão. Uma perda muito grande para o jornalismo e para o Brasil. Sem dúvida alguma, dos jornalistas mais respeitados no Brasil, que sabia conviver com outros jornalistas. Ele tinha um relacionamento muito bom, ele podia até ter aqueles momentos de austeridade que são tradicionais, da tensão da nossa profissão, não é, Vera? Recentemente as pessoas até o criticaram, mas nós sabemos como é a tensão em busca de notícia, de informação, de fazer o melhor, e ele sabia fazer o melhor. Eu acho que ele fez uma coisa muito difícil no jornalismo, que foi essa migração do jornalismo impresso para o jornalismo de rádio, de TV, que você tem que comunicar com a massa. Eu digo que é difícil porque eu, depois de 20 anos de jornalismo impresso, fiz essa migração e eu sei que não é simples, não é trivial, não é a mesma coisa você escrever um texto e você falar para milhões de pessoas, ser compreendido por milhões de pessoas, se fazer entender. E ele fez, além disso, uma outra coisa que é muito difícil, que foi ser âncora ao mesmo tempo em que opina. Fazer com que essas opiniões fossem embasadas, fossem sempre fundamentadas. Que ao opinar e eventualmente errar, reconhecer o erro. Ele era muito claro em fazer isso. Várias vezes você viu o Boechat falar, eu falei uma besteira aqui, peço desculpa, falei uma bobagem. Todos nós erramos, todos nós estamos sujeitos a erro. Acho que ele tinha uma outra coisa incrível, que era não dar muita importância para esse julgamento rápido e muitas vezes assodado, que é feito do trabalho dos outros em redes sociais, não se pautar por isso, se pautar por algo maior, que era a credibilidade, ir atrás, apurar. Ele abria muito a chance ao contraditório, ouvia aqueles dos quais discordava, levava os seus programas,
entrevistava, fez uma entrevista com o Jô Soares que foi muito agradável, porque ele tinha um conhecimento muito profundo em várias áreas. Então é alguém cuja generosidade, cuja abertura ao debate público, mesmo na divergência, vai fazer muita falta. O Brasil está carente dessas características, nós estamos nos tornando um país duro no julgamento, duro na inquisição, duro em condenar as pessoas, muitas vezes por algo que não é aquilo que elas se apresentam, aquilo que elas pensam, aquilo que elas são. E ele era o contrário, ele era alguém de muito fácil trato, é muito fácil de reconhecer os próprios erros, não apontava o dedo para os outros, tinha generosidade mesmo com concorrentes, algumas características que vão fazer muita falta para quem o conhecia, para quem era seu ouvinte, seu leitor, e também para o Brasil, para o espaço público do debate brasileiro. E criticava o que tinha que criticar, não é, Vera? Ele tinha uma postura independente, criticava políticos, criticava, inclusive, colegas de trabalho quando ele discordava das opiniões. Ele não tinha aqueles limites aí de se autocensurar e tinha muita experiência na área. Ele, quando falava, ele falava assumindo posições muito sérias. É um jornalista que merecia respeito sempre, não é? E que vai fazer falta. É isso, ele pairava acima esse debate mais pobre, mais raso entre esquerda, direita, esse ou aquele. Ele criticava indistintamente todas as linhas do pensamento político, todos os matizes. Quando precisava criticar, era alguém que cobrava muita seriedade no trato com o dinheiro público, com a prestação de serviço público. Seu trabalho no rádio tinha muito esse viés, era um sujeito super bem-humorado. Então, aquela gargalhada tranquila, gostosa, que ele soltava de manhã ao brincar com o José Simão ou com outros colegas. E isso, nunca ciumento, nunca estrela, sempre muito generoso em dividir espaço com os mais jovens, em fazer com que aqueles mais jovens ascendessem junto com ele. Eu vi o carinho com que o Luiz Megali, a Júlia Duarlib, Tatiana Vasconcelos, alguns dos meus amigos que trabalharam mais diretamente com ele, tratavam com ele, lidavam com ele, aprendiam com ele, numa reverência que não era subordinação, era uma coisa de amizade, de um mestre em quem você se espelha e com quem você quer aprender, e não a quem você se submete ou tem medo ou tem algum tipo de receio. Muito, muito triste, né? E hoje no programa de rádio ele comentava exatamente o excesso de tragédias neste começo de ano. Tiago Muniz está aqui comigo também, Vera, e quer falar com você. Vera, muito rapidamente, boa tarde na medida do possível, como que você entrando no jornalismo, esse ramo do colunismo, ele tem muitas particularidades. Eu queria que você te perguntar como é que era, entre aspas, vamos dizer assim, enfrentar o Boechat nessa batalha pela notícia antecipada, pela notícia exclusiva. É um terreno muito duro e acho que você tinha nele também uma inspiração, talvez. Uma referência, né, Thiago? Uma referência de como você precisa checar as informações, de como você não pode cair naquilo que a gente chama de balão de ensaio. Eu acho que eu ouvi pela primeira vez essa expressão no colunismo político do Rio de Janeiro, que é uma escola de colunismo político muito importante, desde o Ibrahim Suede, passando pelo Anselmo Góes, Ricardo Boechat, o Lauro. Tem aí uma sucessão de colunistas de política no Rio de Janeiro, e essa expressão balão de ensaio, para se referir a uma notícia plantada, eu tomei para ver conhecimento com ela primeiro pelo colunismo de política do Rio, que é uma escola com a qual aprendi bastante, né? Mesclar um noticiário que é sério com uma boa dose de irreverência, uma certa dose de humor e de ironia. Eu acho que nós, os paulistas, somos mais duros, né? Normalmente mais sem jogo de cintura, e com os colunistas do Rio a gente aprendia um pouco a ser mais, mais irônico, pôr um molho no texto, tornar esse texto mais saboroso, mais palatável ao grande público, tentar escrever não para os nossos pares e para os políticos que nos leem, mas pensar no público de uma maneira mais ampla. E isso me ensinou muito, me ensinou bastante. Eu não cheguei a ser concorrente, por assim dizer, do Boechat
do colunismo diário de política, porque quando eu assumi o painel, ele já não estava mais nesse ramo, por assim dizer, ele já estava na TV, já estava no rádio, e a coluna que ele fazia era uma coluna semanal, mas que continuava sendo uma referência para todos nós, né, jornalistas. Mas antes, quando estudante, quando ainda uma iniciante na profissão, quando era foca, com certeza era uma referência muito grande que eu tinha e que me serviu também de espelho quando eu vi fazer essa passagem do meio eletrônico de uma maneira muito brilhante e muito tranquila, né? A gente pensava antes em jornalismo de TV, jornalismo de rádio, ou aquela coisa mais dura, o cara que só lê a notícia, não se coloca muito nessa leitura, não opina muito, não analisa. E o Boixá começou a quebrar um pouco isso, começou a trazer algo de carne e osso para esse jornalismo eletrônico. Então, para mim, que fiz essa migração muito tempo depois, ele já tinha plantado sementes que foram muito valiosas, muito preciosas. E aí tive esse breve conhecimento pessoal com ele que só confirmou aquela impressão profissional que eu já tinha de há muito tempo. Bom, Vera, vamos ter que lidar com mais essa notícia neste começo de ano, que o Boixá estava reclamando hoje pela manhã no noticiário, no jornal que apresentava, e estamos apenas no começo do ano. Vera, eu agradeço a tua participação aqui. Nós vamos continuar repercutindo esse acidente. Vera, por enquanto, uma boa tarde. Obrigada. Obrigada, Denise. Um bom trabalho para vocês, na medida do possível.